Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à quarta aula do Projeto Libertas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante importante. Que assunto é este? Nós vamos destrinchá-lo ao longo do vídeo, mas eu vou dar um pequeno spoiler do que a gente vai ver lá dentro da tela do meu computador agora mesmo. Vocês vão aprender quais são as 3 perguntas básicas que você deve fazer antes de fazer a alocação do dinheiro para trabalhar para você. É exatamente isso. Você precisa saber quais são as 3 perguntas básicas que você tem que ter a resposta para que você saiba aonde alocar o dinheiro para trabalhar para você. Não importa se esteja no mercado nacional ou no mercado internacional. Não importa se você está aplicando na renda fixa ou na renda variável. Nada disso importa. Não importa em qual ativo você vai estar colocando o dinheiro para trabalhar para você. Nada disso importa. O que importa é você saber as 3 perguntas básicas, aquilo que eu chamo de a tríade do investimento, para que você saiba escolher a melhor opção de investimento para você, de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você acha que é melhor para você. As opções no mercado financeiro são muitas e você precisa saber filtrar essas informações. E é exatamente isso que você vai aprender nessa videoaula lá dentro do Projeto Libertas. Mas você pode achar que só 3 perguntas eu consigo filtrar todo o investimento que eu preciso? Digamos que sim, mas é mais ou menos a seguinte metáfora que eu gosto de utilizar. Imagine que você está começando a aprender a dirigir um carro. Não adianta você olhar para um carro de Fórmula 1, não adianta você olhar para um Porsche, para um Lamborghini, para o carro veloz que você queira, que você imagine, e achar que você que não sabe dirigir vai ter condições de dirigir um carro de Fórmula 1, uma Lamborghini, uma Porsche. Você não vai. Se você entrar naquele carro, você vai bater aquele carro, você vai destruir o carro, você vai se machucar. Você precisa ter o embasamento mínimo necessário. Você precisa saber o beabá, você precisa saber as peças iniciais. Você precisa começar a dirigir com um carro 1.0, com um carro que seja manual. Você pode até ter vidro elétrico, você pode até ter direção hidráulica ou direção elétrica, você pode até ter ar-condicionado, mas é um mínimo. Você precisa aprender a passar as marchas. Quando você aprender a passar as marchas num carro 1.0, migra para o 1.6, migra para o 1.8, começa a dirigir um automático, começa a se expor gradativamente a mais situações que vão ser desafiadoras no primeiro momento, mas você vai ter condições, porque você tem a base bem feita. Você vai saber galgar aquela escada, porque você vai ter os degraus bem sólidos que antecederam aquele momento, aquele patamar em que você se encontra. A mesma coisa com relação à sua educação financeira. A mesma coisa no conteúdo da aula de hoje, em que você vai aprender a tríade dos investimentos. Quais são as 3 perguntas básicas que você precisa fazer para decidir qual a melhor opção para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador e vamos mergulhar no conteúdo. Te vejo lá dentro. Então a pergunta é, o que fazer com o seu dinheiro? Em outras palavras, como você vai alocar o seu dinheiro para que ele trabalhe para você? É essa pergunta que precisa ser respondida. Nós já vimos alguns princípios que a gente vai precisar em aulas passadas, como por exemplo do livro O Pai Rico, o Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, em que ele falava dos princípios da riqueza, e dentre eles tem um conceito que a gente já abordou em aulas anteriores, entre ativos e passivos. Isso tem que estar claro na sua cabeça, não pode ter mais dúvidas. Um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, como que você vai fazer para alcançar a sua liberdade financeira? E para isso você vai alocar o seu dinheiro. Nós temos basicamente 2 formas de fazer isso. A primeira é você gastar menos do que você ganha e investir a diferença. É isso que todo mundo fala. Economizar, economizar, economizar. Então você gasta menos do que você ganha, pega essa diferença positiva e investe. O problema
é que muitas das vezes o que se gasta é maior do que se ganha. Essa é a realidade da grande maior parte da população brasileira. Mas existe uma segunda forma de fazer sobrar dinheiro. É você ganhar mais do que você gasta e você investir essa mesma diferença, ou mais ainda. Infelizmente, isso não é ensinado nas escolas. É preciso aprender a ganhar mais. O problema é que a gente aprendeu que a única forma de ter mais entradas de dinheiro na nossa vida é através do salário, o que é uma falácia, o que é uma mentira, mas é a grande realidade da maior parte da população brasileira. Estão preocupados com o salário, mas existem outras entradas, como de aluguéis, e que nós já mencionamos tudo isso em aula passada, que não vou entrar de novo em detalhes e repetir aqui. Mas existem várias outras formas de entrada de dinheiro, da mesma forma como existem várias saídas de dinheiro, que nós já abordamos isso anteriormente. Mas o nosso foco aqui é que a gente não pode única e exclusivamente depender do salário se a gente quer ganhar mais do que a gente gasta. Para a gente estar naquela posição de não de economizar, gastar menos, mas na posição de prover mais, na posição de riqueza, de mentalidade de riqueza, mentalidade próspera, em que não depende apenas única e exclusivamente do seu salário. Ou em outras palavras, para a gente alcançar essa liberdade financeira, focando em ganhar mais do que gasta, para sobrar a diferença e aplicar, nós precisamos aumentar as nossas entradas. E é justamente para aumentar as nossas entradas que nós precisamos ter mais ativos. E dentre os diversos tipos de ativos, nós vamos focar aqueles ativos que estão relacionados com o mercado financeiro. É lá que nós vamos buscar os ativos que vão gerar novas fontes de entrada para que você ganhe mais do que você gasta, para que sobre mais dinheiro para você investir, para que esse dinheiro agora possa trabalhar para você e lá na frente você possa alcançar a sua liberdade financeira. O problema é que existe uma diversidade enorme de investimentos. A gama de oportunidades é gigantesca. Tudo vai depender de uma série de questões que nós vamos entender aqui ao longo do Projeto Libertas. Mas a questão é que existem várias escolhas que você pode fazer. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Se a gente pudesse dividir os investimentos em duas categorias, nós podemos colocar eles na categoria de renda fixa e de renda variável. E agora vou citar apenas alguns exemplos de renda fixa para que você compreenda. E também vou citar alguns exemplos de renda variável. Como exemplo de renda fixa, nós temos, por exemplo, CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, poupança, tesouro direto pré-fixado, tesouro direto pós-fixado, tesouro direto indexado, fundo de renda fixas, VGBL, PGBL e por aí afora vai. São várias oportunidades, são vários tipos de investimento só de renda fixa. E quando a gente pensa em renda variável, nós também temos muitas opções. Nós também temos muitas oportunidades, como por exemplo, aquela que todo mundo pensa, quando pensa no mercado de renda variável, pensa em ações. Mas existem outras, muitas outras, como por exemplo, as opções, que são derivativos das ações, que vocês vão entender ao longo do Projeto Libertas, contratos futuros do índice, contratos futuros do dólar, commodities, fundos de renda variável, fundos imobiliários, Forex, que é um dos maiores mercados que existem no mundo, criptomoedas, BDRs e por aí afora vai. Ou seja, existe uma gama enorme de oportunidades de você alocar o seu dinheiro no mercado financeiro para que ele possa servir de ativo para você e gerar mais renda e colocar dinheiro no seu bolso e trabalhar para você. A questão é como escolher o que fazer com o seu dinheiro. Se as oportunidades são tantas, qual delas que eu vou escolher? Como é que eu vou fazer essa escolha? Eu vou na renda fixa? E dentro da renda fixa, qual que eu vou pegar? Vou na renda variável? Dentro da renda variável, qual que eu vou escolher? E para responder essa pergunta de onde você vai investir o seu dinheiro, você tem que responder uma pergunta antes. E qual que é essa pergunta? É onde você vai alocar o seu dinheiro inicialmente. Qual que é o primeiro local que você vai colocar o seu dinheiro? Vou colocar na renda fixa? Qual? Vou colocar na renda variável? Qual? Qual que é o primeiro investimento que você deve fazer? O primeiro investimento que você deve fazer não é na renda fixa. O primeiro investimento que você deve fazer não é na renda variável. O primeiro investimento que você deve fazer é em conhecimento. Porque se você não sabe o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Ponto.
Você não vai colocar o dinheiro para trabalhar da forma mais eficiente para você. Ponto. Não há nada que você possa fazer. E o que acontece quando a gente não tem educação financeira é que a gente terceiriza a responsabilidade da alocação do nosso dinheiro para terceiros. E o que eles falam passa a valer. Não importa onde é que seja. Seja direito do banco, seja numa corretora, seja na internet, a gente terceiriza. Seja de um amigo, de uma pessoa que você acha que entende do mercado, falou alguma coisa, você vai lá e coloca, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Não faça isso. O primeiro investimento tem que ser em conhecimento. E é isso que você está adquirindo aqui no Projeto Libertas. E tem um detalhe, sem pagar. Porque no momento que você sair da universidade, no momento que você tiver que aprender alguma coisa, ninguém vai te dar absolutamente nada de graça. Nada. Pode esquecer. Tira seu cavalinho da chuva, porque ninguém vai te dar nada de graça. Ah, ele está me ensinando um negocinho aqui. Pode ter certeza que tem uma coisa lá na frente que vai te cobrar. Não existe almoço gratuito no mercado financeiro. Esquece isso. Então o que você está fazendo aqui, você não está pagando com dinheiro. Você está pagando com o seu tempo. Lá fora, você vai pagar com seu dinheiro, você vai pagar com seu tempo. Ou você acha que eu não compro cursos de investimento aonde colocar meu dinheiro? Ou você acha que eu não compro livros para isso? Ou você acha que eu já não fiz curso sobre isso? Sim, fiz, faço e continuarei fazendo. Porque o mercado é dinâmico e quanto mais eu souber, melhores as escolhas que eu vou fazer. Sim, eu invisto em conhecimento até hoje. E eu repasso para vocês um pouco daquilo que eu aprendo. Passo tudo? Óbvio que não. Claro que não. Isso é um problema de cada um de nós. Eu te passo o básico. Eu te passo o mínimo necessário para que você possa fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque vai depender única e exclusivamente de você. Não tem como eu te passar absolutamente tudo. Não tem jeito. Mas você vai ter as noções mínimas necessárias para compreender que existe um mercado onde você pode colocar o dinheiro para trabalhar para você e que ninguém te contou até hoje. Então, parabéns por você estar aqui agora, porque a grande maior parte das pessoas que foram convidadas para fazer parte do Projeto Libertas sem pagar um centavo não estão fazendo o Projeto Libertas, porque não é prioridade para elas. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. A vida não é minha, a vida é da pessoa que escolheu. E se você está vendo esse vídeo e está seguindo até hoje e vai seguir adiante, se você achar que deve, parabéns, porque você está fazendo exatamente o que é necessário. Ter conhecimento antes de adentrar no mercado financeiro. Porque se entrar no mercado financeiro sem conhecimento, meu amigo, minha amiga, o buraco é fundo. Então vamos lá. E para começarmos, precisamos dar os nossos primeiros passos. E quais são esses passos iniciais para você saber aonde você vai alocar o dinheiro para trabalhar para você? É o que eu chamo de a tríade dos investimentos. Tríade porque são 3 coisas importantes que você precisa saber para colocar o dinheiro para trabalhar para você. E na tríade dos investimentos, ela tem 3 pilares que você precisa conhecer muito bem para que você saiba colocar o dinheiro para trabalhar para você fazer o seu investimento, seja na renda fixa, seja na renda variável. Então vamos mergulhar diretamente nesses pilares, naquilo que eu chamo de a tríade dos investimentos. A tríade dos investimentos, na verdade, é um triângulo. E em cada ângulo ela tem um pilar. E esse pilar é que você precisa conhecer. Quais são esses pilares? Primeiro é o retorno. O segundo pilar é o risco. O terceiro pilar é a liquidez. Vamos entender cada um deles com bastante detalhe. Se você ficou na dúvida, se você não entendeu, reveja o vídeo, reveja a aula e assista e tome as notas necessárias. Mas é importante que você tenha esses conceitos muito bem arraigados dentro de você, porque você vai precisar dele para o resto da sua jornada pelo mercado financeiro. Então vamos em cada um desses pilares e vamos ver como que eles se correlacionam entre si. Primeiro vamos falar do retorno. O que é o retorno? Retorno é aquilo que você vai receber daquele investimento. Juros é uma coisa que você paga pelo dinheiro emprestado. Quanto maior os juros, maior é o risco daquela operação. Já vimos isso.
mas juros é uma taxa que se paga pelo retorno daquele dinheiro emprestado. Se você empresta dinheiro para o banco vai te pagar uns juros por aquele empréstimo. Se você toma dinheiro do banco emprestado, você vai pagar juros por aquele empréstimo. E é o juros composto, que nós já vimos em aulas passadas. Então, o retorno é o rendimento daquela operação, daquela aplicação, daquele investimento que você fez. E isso é o que a maioria das pessoas buscam. Eu quero ter o maior retorno possível do meu investimento. E qual que é o nosso balizador? Qual que é o nosso benchmark, nas palavras do mercado financeiro? Qual que é aquela métrica que a gente precisa ter em mente? A métrica que nós precisamos ter em mente, eu acredito que você já saiba. Se não sabe, é preciso que você reveja as aulas anteriores. Porque o que nós falamos lá para trás serve de base, que nós vamos falar de agora em diante. Então, nosso benchmark para a taxa de retorno é a taxa Selic. É a taxa básica de juros do Brasil. Ela é o nosso benchmark. Se a taxa Selic está em 10% ao ano, qualquer rendimento que me dê 10% ao ano, tá bom. Eu vou buscar aquele que vai me dar mais. Mas existem aqueles que dão menos. Mas nosso benchmark, a nossa marca, é a taxa Selic. Então, taxa Selic 10% ao ano, eu preciso de um rendimento que me dê 10% ao ano, no mínimo. Se eu pegar um rendimento que me dá mais de 10% ao ano, tá bom. E se eu te falasse que existe um investimento que dá 6% ao ano, é bom ou ruim? Depende. Depende do quê? Depende da taxa Selic naquele instante. Se a taxa Selic naquele momento está de 4%, você tem um retorno de 6%, dá um excelente investimento para aquela situação do mercado. Se eu te falar que tem um investimento que dá 13% ao ano, tá bom ou tá ruim? Depende. Depende do quê? Depende da taxa Selic. Como assim? Se a taxa Selic tiver em 16%, 13% está ruim. Nós já falamos sobre isso anteriormente. Então não vou ficar repetindo. É a nossa referência. Então, eu tenho um retorno de 8%. Tá bom ou tá ruim? Quais são os únicos dois números que você precisa ter na sua cabeça? Qual que é a taxa Selic naquele momento e qual que é a taxa da inflação naquele momento? Eu tenho um investimento, alguma pessoa diz, eu tenho um investimento que dá 9% ao ano. Tá bom ou tá ruim? Compare com a taxa Selic. Esse é o primeiro pilar, é o retorno. Segundo pilar é o risco. O que é risco? Risco é você perder dinheiro. Qual que é o risco daquela operação? É o risco de você perder dinheiro naquela operação. De você sair daquela operação ou daquela aplicação com menos dinheiro do que você entrou. Então, cada operação tem o seu risco. A renda fixa não tem risco. Tem sim, senhor. Tem sim, senhora. A renda variável é totalmente desregulada, o risco dela é gigantesco. Depende se você não sabe o que está fazendo, realmente é muito grande. Certamente o risco na renda variável é maior do que o risco na renda fixa. Existem ativos que têm riscos maiores do que outros, é natural, porque está na característica daquele tipo de investimento. Então o risco é a possibilidade daquela aplicação dar errado, de você sair com menos dinheiro daquela aplicação do que você entrou. Ah, mas, por exemplo, a poupança não tem risco. É mesmo? É verdade, a poupança não tem risco. Vamos fazer o seguinte, abre os livros de história, abre 1992, que você não era nem nascido ainda, e procura um presidente chamado Collor, que tinha a ministra chamada Zélia, e que foi feito um confisco da poupança. Aquilo que ninguém tocava. Era praticamente o único investimento que o brasileiro tinha naquela época, era a poupança, por causa da taxa gigantesca de inflação que tinha. E as pessoas guardavam o dinheiro na poupança. Poupança ninguém toca, é protegido, é um dinheiro seguro. O que ela fez? O que o Collor fez? Confiscou o dinheiro da poupança. Empresas quebraram por causa desse confisco. Pessoas se mataram por causa desse confisco. Todo o dinheiro que você tinha preso, você não conseguia acessar. Você, às vezes, não tinha dinheiro para pagar aluguel, se você não tivesse todo o seu dinheiro aplicado lá. Então, não me venha dizer que não existe risco. Toda aplicação tem risco. E tem coisas que a gente não controla. O risco é o acontecimento de um evento extraordinário, inesperado, que pode bagunçar tudo aquilo que você planejou. Exemplo disso, o confisco da poupança lá, porque ninguém imaginava que ele pudesse acontecer. Outro exemplo, o subprime que aconteceu nos Estados Unidos em 2008, 2009, que bagunçou, deu uma onda, deu um tsunami financeiro no mercado mundial. Um outro exemplo disso, a Covid-19, que parou o mundo em 2020, 2021. Ninguém esperava aquilo ali. Todo o mercado financeiro, todos os investimentos,
tomar uma pancada nesse período. Então, existe risco, sempre tenha em mente, qualquer coisa, se você fizer com seu dinheiro, você corre um determinado risco, maior ou menor, a questão é você não evitar o risco, é impossível evitar o risco. Não tem como você evitar o risco. O que se faz é gerenciar o risco. É chamado gerenciamento de risco, que nós vamos aprender ao longo do Projeto Liberta e quando a gente estudar cada um dos tipos de investimento de renda fixa e de renda variável. Mas todo investimento, toda aplicação de dinheiro tem risco sim. E o terceiro pilar é a liquidez. O que quer dizer liquidez? Liquidez significa que é água não, que é um estado líquido. Não. Liquidez significa capacidade de conversão daquele bem, daquela aplicação, daquele investimento em dinheiro vivo na hora que você precisa. Ou seja, se eu tenho um dinheiro aplicado e eu faço o resgate dele, tiro daquela aplicação, em quanto tempo aquele dinheiro vai estar na minha conta corrente? Em quanto tempo aquele dinheiro vai estar na sua conta corrente? Então a liquidez, ela varia de tipo de investimento para tipo de investimento. Tem alguns investimentos que são extremamente líquidos, ou seja, você consegue converter ele em dinheiro, colocar na conta corrente, de forma extremamente rápida, às vezes D mais zero. O que é D mais zero? Fiz o resgate hoje, dependendo do horário, claro, o dinheiro cai na minha conta ainda hoje. Tem D mais 1, eu faço resgate hoje e ele vai cair na minha conta amanhã. Tem D mais 2, eu faço resgate hoje, cai depois de amanhã na minha conta. Tem D mais 7, D mais 15, D mais 30, D mais 6 meses. Então, todo ele varia. E os investimentos variam, é característica daquele investimento. Então, por exemplo, ações têm altíssima liquidez. A grande maior parte das ações tem altíssima liquidez. Algumas têm mais liquidez do que outras, inclusive. Mas você imaginar o seguinte, imagine que você tem uma ação, está lá no mercado, está lá na sua corretora, e você agora tem um imóvel, e você precisa do dinheiro. Se você for vender a sua ação, ela é muito mais líquida. Você vende hoje, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Porém, vender o imóvel não é tão rápido assim. Você vai gastar dias, semanas, meses e, dependendo do imóvel, até anos para conseguir torná-lo líquido. Ou seja, conseguir converter ele em dinheiro na sua conta corrente. Então, cada investimento tem a sua liquidez. E vamos dar alguns exemplos práticos de utilização desses pilares no seu dia a dia. Quando você vai alocar o seu dinheiro, por exemplo, tenha sempre em mente que toda aplicação tem risco, tem o retorno e tem a liquidez. São essas 3 perguntas que você vai utilizar sempre que for alocar o seu dinheiro. Como assim vou alocar o seu dinheiro? Sim, quando você for no seu banco e você for conversar com o seu gerente e você for decidir aonde vai alocar o seu dinheiro, ele vai te fazer um monte, ó, tem essa aplicação número 1 que é assim, 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 papapá. Tem a aplicação número 2 que é isso assim, papapá. Tem a aplicação número 3 que é assim, papapá. Quando ele falar a 4ª aplicação, você já nem lembra mais da primeira. Deixa eu dar um spoiler aqui. Quanto menos dinheiro você tem, menos oportunidade de investir você tem no banco. Quanto mais dinheiro você tem, maiores são as possibilidades de investir aquele dinheiro e maiores são os retornos. O banco trata melhor quem tem mais dinheiro. Não, meu gerente gosta de mim e me trata de forma igual. Não, não trata não. Então vamos falar sobre os bancos em outro momento, não aqui agora. Então quando você vai alocar seu dinheiro, ele vai te dar várias características. Você vai ficar perdido. E quando você fica perdido, normalmente a reação é uma inércia, é não fazer nada. Chama-se choice paralysis, a paralisia das escolhas. Quanto mais escolhas você tem, mais difícil é fazer uma escolha. Então o que você faz? Simplifica o processo. Tem esse investimento 1, 2, 3, 4, 5. A única coisa que você precisa saber na primeira triagem é qual o risco de cada uma daquelas aplicações, qual que é o retorno de cada uma daquelas aplicações e qual que é a liquidez de cada uma daquelas aplicações. Um outro exemplo é quando você vai aplicar, não no banco, mas vai aplicar o dinheiro na sua corretora e vai conversar com o seu assessor. Aí as oportunidades aumentam de forma exponencial. Nesse caso, você vai ter que simplesmente saber conversar com ele qual que é o risco, qual que é o retorno e qual que é a liquidez. 3 perguntas simples permitem você fazer a triagem inicial de aonde alocar o seu dinheiro. Um outro exemplo é se você vai fazer aplicação no Brasil ou aplicação no exterior. Não faz a menor diferença, para ser sincero. Alguns países têm mais risco do que outros, então os retornos são maiores do que outros. Mas vai depender. Então não importa se você está fazendo aplicação no Brasil ou aplicação no exterior,
As 3 perguntas que você precisa ter na sua cabeça é qual o risco daquela operação, qual que é o retorno daquela operação e qual que é a liquidez daquela operação. E aí você, baseado nisso, você começa a compreender cada um dos tipos de investimentos. Seja renda fixa, seja renda variável, você vai pegar aquele tipo de investimento e vai analisar se, por exemplo, imóveis, vou trabalhar com imóveis, qual que é o risco de eu ter um imóvel? Nós vamos ter uma aula sobre isso. Qual que é o retorno que eu vou ter se eu alugar aquele imóvel? Qual que é a liquidez se eu precisar do dinheiro daquele imóvel? Ah, vou trabalhar com criptomoedas. Legal. Qual que é o risco de trabalhar com criptomoedas? Qual que é o retorno de trabalhar com criptomoedas? Qual que é a liquidez de trabalhar com criptomoedas? E assim você vai filtrando cada um deles. Mas é importante que você tenha em mente o seguinte: não existe um investimento perfeito. Tire isso da cabeça. Você já deve ter ouvido pessoas falar: qual o melhor investimento para eu poder fazer com o meu dinheiro? É o nome que se pergunta para um gerente, para um assessor, para um especialista em finanças, para um colega que trabalha com aquilo ali, para um parente que faz algum investimento. Qual que é o melhor investimento? Não existe um investimento perfeito. Não existe. E o que é um investimento perfeito? O investimento perfeito está relacionado com a correlação que existe entre esses 3 pilares. Como assim correlação? Risco e retorno. Vamos analisar esses 2 primeiros. Quanto maior o retorno da sua operação, quanto mais juros você recebe daquela operação, maior é o risco daquela operação. Quanto menos retorno você tem daquela operação, menor é o risco da operação. Então é uma correlação que existe entre o risco e o retorno. Liquidez e retorno, por exemplo. Quanto maior o retorno daquela operação, daquela aplicação que você fez para o dinheiro, menor é a sua liquidez. Quanto menor o retorno, maior é a sua liquidez. Então existem correlações entre esses 3 pilares. E ao longo do tempo, quando você começa a se aprofundar em cada um dos tipos de investimentos, você começa a se familiarizar com eles. Não é o momento de familiarizar aqui agora. Quando a gente for estudar cada um deles, nós vamos analisar cada um deles focando nesses 3 pilares. Mas o que é o investimento perfeito? O investimento perfeito é um investimento que tem baixíssimo risco, altíssimo retorno e altíssima liquidez. Isso não existe. Se você encontrar um investimento que seja de baixo risco, de alto retorno, de alta liquidez, por favor, me passe porque eu quero investir nele. Mas não existe. Em algum momento você vai comprometer algum desses pilares no momento de escolher. Sim, você vai ter que comprometer algum deles. Você vai ter que sacrificar algum deles para você investir. Ah, mas eu não quero investir, eu não quero sacrificar neles. Então não investe no mercado financeiro. Pronto, acabou. Vai fazer outra coisa com o seu dinheiro. Mas não coloque ele aqui. Porque se você, por exemplo, escolher um investimento de alto retorno, certamente o seu risco vai ser elevado. Não tem outra solução. Ah, não, mas eu encontrei um de alto retorno com risco moderado e até baixo. Tá bom, mas a liquidez dela é extremamente baixa, pode ter certeza disso. O que quer dizer que a liquidez é baixa? Se você, por um acaso, ao longo daquele período, precisar daquele dinheiro e você precisar resgatar aquele dinheiro, alguns você nem consegue resgatar. Mas se conseguir resgatar, você corre o risco de sair perdendo dinheiro naquele investimento. Sair com menos dinheiro que quando você entrou. Porque existem coisas que acontecem no mercado, que você vai aprender ao longo do Projeto Libertas, que faz com que isso aconteça. É uma forma de garantir que o dinheiro vai estar liberado para aquele a quem você emprestou o dinheiro. Então não existe um investimento perfeito. Qual que é o investimento perfeito? Baixo risco, alto retorno e alta liquidez. Isso não existe. Qualquer investimento que você for fazer, seja renda fixa, seja renda variável, você vai comprometer alguns dos pilares no momento da sua escolha. Então, qual que é o melhor investimento? Se não existe um investimento perfeito, qual que é o melhor investimento para mim? Qual que é o melhor investimento para você? Isso vai depender do seu perfil de investidor. Perfil de investidor é uma coisa que nós vamos ver mais à frente, que são perguntas, inclusive, que são feitas quando você abre uma conta numa corretora. O perfil do investidor é uma característica sua, é uma característica minha, de como que a gente lida com o mercado financeiro. Eu vou dar alguns exemplos para ilustrar isso aqui agora. Dentre as coisas do seu perfil, você precisa saber quais são os seus objetivos financeiros. O que são objetivos financeiros? É o que você pretende fazer com aquele dinheiro. Você pretende, por exemplo,
trocar de carro? Você pretende, por exemplo, comprar um imóvel? Você pretende, por exemplo, comprar um carro? Você pretende, por exemplo, investir na sua aposentadoria? O que você pretende fazer com aquele dinheiro lá? Ele tem que estar lá simplesmente para... Ah, não, eu só estou guardando dinheiro. Não, ele tem que servir para alguma coisa. Então, qual que é o seu objetivo? Se seu objetivo é de curto prazo, você precisa de um investimento que tenha alta liquidez, que eu consiga converter ele rápido em dinheiro, porque eu vou precisar daqui a pouco. Mas se eu tenho um investimento, estou investindo para a minha aposentadoria, eu posso pegar um investimento de 10 anos, de 15 anos. Posso deixar o dinheiro preso lá, ele vai render. E quanto menor a liquidez dele, maior provavelmente vai ser o seu retorno. Aí você vai ter que ver o que tem disponível no mercado. Então os objetivos financeiros variam de pessoa para pessoa. Então aquilo que é objetivo para mim pode não ser objetivo para você. Por isso vai afetar o seu perfil de investidor. Uma segunda característica do perfil de investidor é a sua necessidade financeira. Não é o que você vai fazer com aquele dinheiro, mas se você vai precisar daquele dinheiro. Por exemplo, no curto, médio ou no longo prazo. Exemplo disso. Nós vamos falar sobre reserva de emergência. O que é reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que eu guardo para, no caso de uma necessidade, de uma emergência, eu ter acesso fácil e rápido ao dinheiro. Se eu vou fazer um investimento para reserva de emergência, eu não posso fazer um investimento de longo prazo, um investimento de baixa liquidez. Eu tenho que fazer um investimento de curto prazo, que tenha alta liquidez. Porque se eu precisar do dinheiro amanhã, eu tenho que ter acesso a esse dinheiro. Exemplos de necessidades que podem cair nessa categoria. Por exemplo, você tem um carro e deu problema no motor e eu preciso fazer o motor do carro. Você tem um problema de saúde, precisa do médico, não é coberto pelo seu plano de saúde. Surgiu um imprevisto, uma necessidade de alguém da família que está precisando de uma ajuda e você tem esse dinheiro, você precisa daquilo ali. Surgiu um curso para o seu filho, sua filha, para você mesmo fazer de um estágio no exterior, você precisa daquele dinheiro. Você precisa ter aquela reserva de emergência. Então as suas necessidades variam e são diferentes da minha. Então cada um de nós tem uma necessidade e isso vai afetar o nosso perfil. E a terceira característica do perfil, a tolerância aos riscos. O que é isso? Quanto você tolera de risco para perder o seu dinheiro? Ah, eu não posso perder absolutamente nada do meu dinheiro. O meu dinheiro não pode correr risco. Primeiro, não existe investimento que não tenha risco. Então esteja ciente disso. Porém, se você vai escolher entre renda fixa e renda variável, o risco da renda fixa é menor do que a renda variável. Então, se você não tem tolerância ao risco, você não vai investir em renda variável. Você vai procurar investimentos de renda fixa. Porque se você for para renda variável, os riscos são muito maiores. E você corre a possibilidade de você perder dinheiro com aquilo. Então, neste caso, você vai procurar investimentos que tenham baixo risco na renda fixa. Não, eu tenho tolerância a riscos maiores. Eu posso sofrer riscos maiores. Não tem problema. Se você tem este perfil, então você pode perfeitamente ir para o mercado de renda variável, inclusive para aqueles que são de altíssimo risco, porque está tudo bem para você. Então, o seu perfil depende dos seus objetivos, das suas necessidades e da sua tolerância aos riscos inerentes daquele tipo de investimento. Isso vai definir o seu perfil. Então, qual que é o melhor investimento? Se o perfil de cada um de nós varia, qual que é o melhor investimento? Onde que eu devo alocar o meu dinheiro? O melhor investimento que existe é aquele que você faz de forma consciente. Você sabe o que você está fazendo. E quando você vai para a cama de noite, você dorme tranquilo. Porque se você for para a cama de noite e você ficar pensando naquele investimento que você fez um mau investimento. Então não adianta eu dizer para você, você deve colocar seu dinheiro no investimento A, B, C ou D. Não, porque eu não sei o seu perfil. O que serve para mim pode não servir para você. Vou te dar um exemplo. Tem alguns investimentos que eu aceito correr riscos maior que o outro. A maior parte do dinheiro que eu tenho na reserva de emergência é só renda fixa. Não aceito risco. Mas eu tenho uma parte dos meus investimentos que estão na renda variável. E eu aceito, inclusive, riscos das criptomoedas. Eu invisto em criptomoedas. Mas esse tem um risco gigantesco. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema não. Eu aceito aquele risco. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você não vai dormir bem. Então, com o conhecimento, você vai fazer as escolhas de acordo com o seu perfil, para quando você colocar o dinheiro para trabalhar para você, você vai dormir de forma tranquila. É exatamente isso, é deitar na cama e não ficar pensando, ai meu Deus, a bolsa subiu, a bolsa caiu, como é que vai ser, o que eu vou fazer, não sei mais o que.
Não faça isso. Se você fez isso, você fez um mau investimento. Não importa se todo mundo disse que aquele era o melhor investimento. Para você, ele não servia. Então, tenha isso sempre em mente. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui para reflexão. E aqui eu não vou dar a resposta que é correta, é um ou outro. Mas você vai ter que escolher. Então, o que eu vou dizer? Eu vou mostrar a pergunta e você vai dar um pause e você vai analisar aquela pergunta e você vai buscar a sua resposta. Tudo bem? Então vamos lá. O que você prefere? Você prefere ter um rendimento maior do que a taxa Selic e ter o seu dinheiro preso por 3 anos? Ou você prefere ter um rendimento menor do que a taxa Selic, mas ter a liquidez diária? Repetindo. Você prefere ganhar mais do que a taxa Selic, mas ter o dinheiro preso por 3 anos? Ou você prefere um rendimento que rende menos que a taxa Selic, mas ele vai ter liquidez diária? O que é mais importante para você? O rendimento ou a liquidez? Pare o vídeo e responda essa pergunta. Vamos para a segunda pergunta. O que você prefere? Você prefere ter um rendimento igual à taxa Selic com liquidez diária? Ou ter um rendimento menor que a taxa Selic, também com liquidez diária? Não faz sentido. Você tem um rendimento igual à taxa Selic e você tem um outro rendimento menor que a taxa Selic e os dois com liquidez diária. Qual que seria a pessoa em sã consciência que escolheria um rendimento que dá menos que a taxa Selic? Não faz sentido, essa pergunta é errada. Infelizmente, a pergunta não está errada. Essa pergunta está correta. E as pessoas fazem, acredite você ou não, elas escolhem a segunda opção. Elas escolhem o rendimento menor que a taxa Selic com liquidez diária. Não, ninguém faz isso não. Eu não faço isso. Faz. A grande maior parte da população faz exatamente isso aqui. Ela prefere um rendimento que dê menos do que a taxa Selic com liquidez diária. Como assim? Esse rendimento chama-se poupança. Não faz o menor sentido você ter dinheiro na poupança. Então como assim? É exatamente isso. As pessoas escolhem colocar o dinheiro na poupança, que rende menos, do que colocar no investimento que dá taxa Selic. Não faz sentido. E você? Aonde você coloca o seu dinheiro? Você tem dinheiro na poupança? Vamos para a terceira pergunta. O que você prefere? Ter um rendimento de 50% ao mês. 50% ao mês, não é 50% ao ano, não. É 50% ao mês. Ou mais, 100, 400, quantos? Não tem limite. Por cento ao mês. E correr o risco de perder todo o seu capital, ou ter um rendimento que vai me render menos do que a taxa Selic, mas no entanto está, entre aspas, garantido, de baixíssimo risco. Os dois têm liquidez boa. Você prefere um rendimento que está 50% ou 100% ao mês. Lembra que a taxa Selic varia, mas na faixa aí de 10%, um pouco mais, um pouco menos, ao ano. Eu estou te falando 50% ao mês. Existe isso? Existe. Mas, porém, você corre o risco de perder todo o capital aplicado. Pode dar certo, você vai ganhar 50%, 100%, vai dobrar seu capital em um mês, mas você pode perder todo o seu capital. Ou você tem um rendimento que rende menos que a taxa Selic, menos do que a taxa básica de juros, mas está garantido. Qual desses investimentos você dorme tranquilo? Não, vou colocar meu dinheiro aqui, no que vai me dar 50%, 100% ao mês. Beleza. Então, quando você for para a cama, for dormir, você consegue fechar os olhos e dormir de forma tranquila se o mercado oscilar? Se você consegue, beleza, ótimo. Se você não consegue, não é investimento para você. E tem formas de você conciliar os dois. É aí que você vai aprender ao longo do Projeto Libertas. Qual que é a sua resposta? É isso que interessa. E um quarto, você pode ter a possibilidade de ter um rendimento de 1% ao dia, com liquidez diária e com risco de perder 4% do seu capital aplicado, ou ter um rendimento atrelado à taxa de inflação, com capital retido por 5 anos. Veja bem, eu posso ter um rendimento de 1% ao dia. Isso significa dar em torno de 22% ao mês. Isso significa que no ano vai dar mais de 200% total de dinheiro aplicado. Porém, com risco de perder 4% do meu capital. Então, naquele dia, você pode ganhar 1%, ou naquele dia você pode perder 4% do seu capital total. Ou você prefere prender o seu dinheiro por 5 anos, porém tem certeza que ele vai estar ganhando da inflação. E agora? Qual a escolha que você faz? Analisa, e eu não vou te dar a resposta, que a minha resposta não serve para você. A grande questão é qual que é a sua escolha. Qual que é o investimento que você consegue dormir tranquilo. E você vai ter que decidir. A decisão é única e exclusivamente sua, do que você vai fazer com o dinheiro.
E é para isso que serve o Projeto Libertas, para que você tenha as bases para fazer as decisões de forma educada, de forma consciente, das oportunidades que existem no mercado e onde você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mas é você que vai decidir. Ninguém vai decidir isso por você. A questão é, como que você vai decidir? Você vai ter que decidir. Ou então você vai deixar o dinheiro parado e você vai estar perdendo dinheiro. Mas como que você faz essa decisão? Essa decisão vai depender de 2 pilares. Primeiro, de conhecimento. E esse conhecimento chama-se educação financeira. E é isso que você está adquirindo aqui no Projeto Libertas. Parabéns por ter seguido até aqui nesse caminho dessa jornada. Você precisa de conhecimento, porque sem conhecimento você não vai saber o que fazer com o seu dinheiro. E se for fazer, você vai fazer coisa errada. E segundo ponto, não basta o conhecimento que está fora de você. É preciso um autoconhecimento. É preciso saber quem você realmente é. Essa parte chamada de psicologia financeira. Como que você lida com o dinheiro? Você precisa conhecer a si próprio em relação ao dinheiro. Qual o seu nível de tolerância ao risco? Como é que você lida com as perdas? Como é que você lida com os ganhos? É preciso que você aprofunde neste campo. E isso nós vamos dar pinceladas ao longo do Projeto Libertas. Pinceladas. Colocar você em situações para você decidir, olhar não para fora. Olhar para fora é fácil, o difícil é olhar para dentro. E se enxergar como você realmente é diante dos cenários que vão se apresentar para você em relação ao dinheiro. Ah não, isso não existe. Oh, e como existe. E vou te ser bem sincero, ter a parte do conhecimento é fácil. O problema é como que a gente se porta diante daquilo que está lá de fora, que na verdade é um reflexo de quem somos nós lá dentro. Então a nossa mentalidade precisa estar trabalhada. E é isso que eu quero dizer com essa parte de psicologia financeira. Você precisa de conhecimento, mas você precisa também de autoconhecimento. Porque um sem o outro não vai dar certo. Basicamente é isso que nós tínhamos que falar aqui por dentro, nessa videoaula. Agora vamos voltar lá para fora para a gente dar continuidade e encerramento da nossa videoaula dessa semana. Te vejo lá fora. Tchau, tchau. Agora que você já sabe quais são as 3 perguntas que você precisa saber para colocar o dinheiro para trabalhar para você, só recapitulando, bater na mesma tecla várias vezes, para que ela entre na sua cabeça, é importante. Qual que é o retorno daquele investimento, qual que é o risco daquele investimento, qual que é a liquidez daquele investimento. Você precisa ter alinhado essas respostas ao seu perfil do investidor. Tem mais perguntas para serem feitas? Claro que tem, mas lembre-se da metáfora inicial. Nós estamos começando a dirigir um carro, a aprender a dirigir um carro. Você está aprendendo os primeiros passos na sua educação financeira. Essas são as características do seu carro, entre aspas, 1.0. Mais à frente, à medida que você vai aprofundando, você começa a ver outras perguntas que você pode fazer. Mas se você tem que guardar apenas 3 perguntas, guarde essas. Repetindo, qual que é o retorno daquele investimento, qual que é o risco daquele investimento e qual que é a liquidez daquele investimento alinhado ao seu perfil de investidor. Só isso que você precisa saber para começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Depois, tem algumas outras perguntas que você vai ver ao longo do Projeto Libertas. Mas se você tiver essas bases bem sólidas, bem sedimentadas em você, não tenho dúvida que você vai saber escolher o melhor investimento para fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Basicamente é isso que nós tínhamos que ver nessa videoaula de hoje e nos vemos na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.